Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez nessa quarta abençoada estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo devocional. Para mim é um prazer entrar na sua casa e juntos andarmos pela palavra do Senhor. E como disse, nós estamos fazendo um passeio. Eu convidei você alguns dias a fazer um passeio comigo, baseado no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 e 23, onde o apóstolo Paulo discorre sobre o fruto do Espírito. E nós já vimos as três primeiras virtudes: o amor, a alegria e a paz. John Stott, um famoso comentarista bíblico, ele diz algo interessante sobre o fruto do Espírito. Ele defende que aqui nós temos três tríades de comportamento cristãos, dos quais as três primeiras são amor, alegria e paz, e são direcionadas para Deus. A segunda, longanimidade, benignidade e bondade, são virtudes sociais e direcionadas para o próximo, para os outros. E a terceira tríade é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estão nos domínios do individual, ou seja, são virtudes para consigo mesmo, virtudes para nós mesmos cultivarmos no que tange respeito à nossa vida cotidiana. Portanto, essas virtudes que compõem o fruto do Espírito é o produto natural que aparece na vida dos cristãos dirigidos pelo Espírito Santo. E aqui, novamente, acrescentamos o princípio de que por nós mesmos nós não podemos adquirir nenhuma delas. Por isso o apóstolo Paulo ainda acrescenta uma expressão no versículo 23, dizendo que contra essas coisas, quais coisas? As virtudes, as 9 virtudes, não há lei. Pois a função principal da lei era controlar, restringir, impedir, mas para essas virtudes não há limitações ou restrições, pois não há limitação, por exemplo, para você amar, não há limitação para você se alegrar, não há limitação para você nutrir paz, para ser longânimo, para ser benigno, para ser fiel, para ser manso, para exercer o domínio próprio e coisas dessa natureza. Por isso, o apóstolo Paulo diz, não há lei para nenhuma destas virtudes. Você pode fazer e exercer o quanto você quiser. Mas hoje à noite nós vamos analisar a quarta virtude, que é a longanimidade. Sim, longânimo, um ânimo espichado. Você já deve ter ouvido a expressão que diz o seguinte: respira fundo e conta até 10. Pois é, essa palavra longanimidade na língua hebraica vem de uma expressão erek af, que traz a ideia de longo, comprido e significando literalmente respiração longa. A ideia aqui é um antagonismo entre aquele que se ira facilmente, que tem uma respiração rápida e curta, com aquele que é longânime, que tem uma respiração demorada e prolongada. O grego utiliza a palavra macrotimia, que significa paciência, tolerância, constância, perseverança ou firmeza. Assim, essa virtude se relaciona com a atitude de uma pessoa para com os outros e envolve uma recusa imediata em revidar ou se vingar o mal recebido de uma pessoa. Literalmente é ter paciência. E o apóstolo Paulo elencou a longanimidade como uma virtude essencial que deve estar presente na vida de um verdadeiro cristão. É indispensável para a comunhão entre os irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: revista-vos. E para aqui um pouquinho. A ideia de se revestir é colocar uma nova roupa, é usar uma nova etiqueta. Agora a etiqueta do reino. Então, revistam-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, e entranháveis misericórdias de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver qualquer queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Ele também vai dizer ao seu discípulo Timóteo, no segundo livro, capítulo 3, versículo 10, o seguinte: tu, porém, Timóteo, tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé e a minha longanimidade. E finalmente, o texto áureo sobre o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte: o amor é longânimo e bondoso. Então veja só, o apóstolo Paulo está dizendo com essas palavras que precisamos nutrir, literalmente nutrir a longanimidade, essa virtude em nossas vidas. Mas por que a longanimidade é
tão importante, e é tão importante ao ponto de estar arrolado entre as virtudes de maior relevância, aqui contidas em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Meus irmãos, vocês sabem, e sabem mesmo, o quanto eu gosto e amo as palavras. Eu tenho um verdadeiro fascínio por elas, e essa é uma daquelas que provavelmente passaria incólume em nosso linguajar, pois poderíamos facilmente substituí-la por qualquer outra. Mas essa simples palavrinha é tão importante, pois quando aplicamos o seu conteúdo em nossas vidas, temos condições de avaliar as coisas, as situações e as pessoas com outras lentes. Temos a capacidade de agir com sabedoria e nunca reagir com o impulso do momento ou no fervor das emoções. Veja, essa é uma virtude que faz com que uma pessoa, mesmo tendo a oportunidade de revidar a uma ofensa, uma perseguição ou qualquer coisa dessa natureza, opte por não fazer. Sim, a pessoa longânime tem diante dela toda a possibilidade para infringir ao outro a dor que sentiu quando foi alvejado, mas não o faz. Isso é a virtude da longanimidade em exercício na sua vida cristã. Quando essa virtude estiver de fato habitando em você, habitando em mim, certamente você e eu não cairemos no engodo das intrigas, das brigas desnecessárias. Aliás, o sábio Salomão, no capítulo 14, versículo 29 de Provérbios, diz o seguinte: o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Tem um ditado que diz o seguinte: aquele que não é longânimo, ele toca tambor para o doido dançar. Então tem pessoas que querem causar loucura. Se você entrar no mesmo engodo, você vai tocar tambor para ele dançar. Eu costumo dizer, não toque tambor para doido dançar. E também em Provérbios capítulo 15, versículo 18, diz o seguinte: o homem iracudo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. Assim, a longanimidade vai te livrar do engodo, pelo menos em 3 níveis. O primeiro deles é diante de uma determinada situação, circunstância ou pessoa, livrará você de reagir de maneira inadequada e a posteriori ter que colher frutos amargos do seu comportamento. O segundo, livrará você de cair no engodo de alguém que efetivamente esteja querendo te enredar, pois apenas reagindo de maneira inapropriada, você se tornará do mesmo tamanho dessa pessoa, vai ser medido na mesma régua. E num terceiro nível, te livrará de cair no engodo de Satanás, que usa de todos os estratagemas para dissuadir você e a mim do caminho do Senhor. E agindo no impulso da carne, certamente ele obterá a vitória e tirará você e eu da rota adequada. Mas além disso, a longanimidade é sempre um impulsionador em nossas vidas. Sim, essa afirmação pode parecer para você até incongruente, pois quando falamos de paciência, longanimidade, parece que é coisa tão retroativa, tão cansativa, tão lenta para esse mundo veloz que nós estamos vivendo. Aliás, quando nós falamos de alguém paciente, logo me vem à mente, uma pessoa bem marcha lenta, bem devagar. Essa é uma grande verdade, pois a pessoa que nutre essa virtude não necessariamente é devagar. O escritor aos Hebreus, por exemplo, vai nos dizer, no capítulo 12, versículo 1, o seguinte: corramos com paciência, com longanimidade, a carreira que nos é proposta. Portanto, a longanimidade sendo brotada em nós, verdadeiramente produzirá um espírito de resiliência e de perseverança no Senhor. Assim, quando de fato somos longânimos, perseveramos na fé e também nas circunstâncias da vida. Sim, talvez os guerreiros de Davi tenham achado que ele era um fraco, um covarde, ou mesmo um líder sem expressão. Lá em 1 Samuel capítulo 24, quando ele não matou e nem permitiu que tirasse a vida de Saul numa grande oportunidade que tiveram dentro daquela caverna. Aqueles homens talvez tenham olhado para o comportamento longânime de Davi e viu que aquele comportamento era um retrocesso, pois eles poderiam, pela força do braço, resolver aquela questão. Mas Davi já havia imantado em seu coração esses princípios e não abria mão. Assim, meus amados irmãos e irmãs, o longânime sempre consegue enxergar aquilo que os outros não estão vendo, pois ele está olhando pelas lentes do Espírito de Deus. Isso também poderá acontecer aí na sua vida. Quando você estiver com as lentes da longanimidade, você vai olhar para além do que as pessoas estão olhando. Talvez as pessoas olhem para a situação e vejam um retrocesso. Talvez eles quererão
exigirão ação da sua parte, atitudes. E como a longanimidade não se apresenta a partir de ações visíveis, eles acharão que você nada está fazendo para resolver aquela situação. Mas creia, meu querido, creia nisso, sempre. E isso invariavelmente, ainda que momentaneamente não pareça, sempre a longanimidade te colocará numa outra esfera. O longânime, como costumo dizer, não dá canelada, não coloca os pés pelas mãos. O seu discurso é sempre calmo, sereno e busca conciliar os embates de contrários. Ainda que ele saiba que tem razão, ainda que ele saiba que não precisa se expor ou mesmo se humilhar, o longânime está disposto a fazer, buscando o benfazejo coletivo. E creia, se você agir assim, você será abençoado ricamente pelo Senhor e abençoará as pessoas ao seu redor e mais, você glorificará ao Senhor. O rei Salomão disse em Provérbios capítulo 25, versículo 15 o seguinte: o longânime persuade até os príncipes e a linguagem branda esmaga os ossos. E ainda ele continua em Provérbios 16, 32, dizendo o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, do que o que domina o espírito, é melhor do que aquele que domina uma cidade inteira. Amados, nós precisamos cultivar em nossos corações a longanimidade. Sim, cultivar essa virtude tão grande, tão profunda, que pode nos levar a uma outra dimensão diante do Senhor. Precisamos avançar, sendo longânimos para alcançarmos a herança do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Pratique a longanimidade, faça isso e viva melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que a longanimidade e a paciência esteja aí na sua casa e no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. E o motivo de oração do nosso 20º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família é para que Deus haja poderosamente no coração dos nossos familiares enquanto ouvem o evangelho que você está pregando. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, e até amanhã, nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário.